a graça de Deus não vai parar na sua vida, ela vai se multiplicar em outros. Quantos acreditam nisso? Amém? Aleluia. Então nós vamos ler a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste perante muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Suporta comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum que milita se embaraça com os negócios desta vida, para que agrade aquele que o alistou. E também, se alguém lutar como atleta, não é coroado se não lutar legitimamente. O lavrador, trabalhador, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Estende as mãos assim, sinal de rendição a Jesus. Senhor Jesus, repete comigo: eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. É muito interessante esse texto que acabamos de ler. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. E não foi a primeira prisão, uma prisão domiciliar, onde ele ficava algemado a guardas pretorianos. A segunda prisão de Paulo em Roma foi na chamada prisão Marmetina. Esse lugar, ele era destinado aos inimigos do Estado, que estavam se preparando para serem executados, sendo preparados para a execução. Quando eles eram estrangeiros, eles eram ou crucificados ou enforcados. Quando eles eram cidadãos de Roma, o destino deles era serem decapitados. O apóstolo Paulo estava num verdadeiro corredor da morte dos tempos antigos. E eu já tive o privilégio de visitar essa prisão. E é interessante porque são duas celas sobrepostas, uma em cima da outra. A que fica mais no inferior, assim, mais embaixo, ela só pode ser acessada por um buraco. E é uma verdadeira masmorra. O cheiro é de morte, o lugar é úmido, é um lugar pesado e difícil. O apóstolo Paulo está neste lugar e ele escreve uma carta para o seu discípulo amado Timóteo. E eu achei interessante. Numa carta de despedida, ele podia falar a respeito da sua liberdade, ele podia falar a respeito das injustiças, dar instruções importantes, mas ele escolhe algo que eu entendo que é o mais importante. Ele vai dizer: Ei, Timóteo, procure homens idôneos e capazes para transmitirem para os outros a mensagem que eu compartilhei com você. Sabe, o apóstolo Paulo estava falando aqui de discipular. Ele havia discipulado Timóteo. Estava dizendo: ei, continua, discipula outros também. E sabe, quando eu estava estudando o livro de Timóteo essa semana, o Senhor fez arder no meu coração um anseio, um desejo. Eu quero levantar um exército de discipuladores nessa igreja. Nós precisamos. Sabe, quando virou esse ano, a Sil sabe, eu estava com o neném pequeno, então passei as férias em casa. Eu acordava todo dia de manhã, fazia uma caminhada e aí ia orar. E eu perguntei: Deus, o que eu faço com essa igreja? O Senhor está mandando muita gente para cá, e como que a gente cuida desse povo todo? Hoje, pela graça de Deus, são 26 mil pessoas. 9 mil chegaram nos últimos 3 anos, queridos. Isso é uma graça de Deus. Quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? É Deus. Então, se o Senhor está mandando as pessoas, o que eu faço? Sabe o que Deus falou para mim?
Você precisa pastorear melhor o rebanho, cuidar melhor. Agora, os pastores, a gente acabou de orar por eles não vão conseguir cuidar desse mundo todo. Eu vou sair com eles essa semana e a gente vai para um retiro espiritual onde a gente vai criar uma rede de discipulado na igreja. Eu vou cuidar dos pastores, que vão cuidar de outros líderes, que vão cuidar dos líderes de célula, que vão cuidar dos discipuladores na célula, que vão cuidar dos membros da célula. Toda a igreja vai ser discipulada em nome de Jesus em breve. Eu preciso levantar um exército de discipuladores. Quem quer fazer parte desse exército comigo? Não levantou todo mundo a mão, fiquei com... Levanta a mão aí, deixa eu ver. Aleluia. Quem quer ser discipulado aqui, levanta a mão também. Aleluia, eu preciso. Graças a Deus, discipulado não é só do novo convertido, gente. Discipulado não para na vida. Timóteo estava sendo discipulado por Paulo. Eu e você precisamos ser discipulados. E eu acho interessante porque nessa carta, Paulo vai escrever a Timóteo. E ao falar desse tema, ele vai usar uma série de imagens. Na verdade, são 7 imagens que para mim formam um verdadeiro manual de discipulado. E hoje eu quero compartilhar essas imagens com os irmãos. E não vou conseguir terminar de manhã, vou compartilhar 3 imagens e mais 4 à noite. Amém? Quem quer aprender sobre isso? A primeira imagem que o apóstolo Paulo compartilha ao falar de discipulado é a imagem do filho. 2 Timóteo 2:1 diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É interessante porque discipulado não tem a ver com apenas subordinação, hierarquia. Na verdade, discipulado é uma espécie de paternidade espiritual. É afeto, é carinho, é vida compartilhada. É por isso que discipulado a gente não aprende necessariamente numa sala de aula. Discipulado não tem a ver com um currículo. Discipulado é, antes de tudo, vida compartilhada. Quem aqui é pai? A gente ensina os filhos como? Vivendo. Caminhando junto, fazendo. Quando Paulo se direciona a Timóteo e o chama de filho, o chama assim porque caminhava com ele. E eu acho interessante porque, se você ler o livro de Atos, capítulo 16, 17, 18, você vai ver como Timóteo participou da vida de Paulo. Primeiro, eles se conhecem em Listra. Timóteo vê o apóstolo Paulo sendo apedrejado, quase morrendo. Ele está lá, ele é daquela região. Depois, quando Deus dá uma direção para o apóstolo, ele tem uma visão de um varão macedônio que fala assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Ele vai para a região de Filipos. Quem está junto? Timóteo. Timóteo vê o apóstolo Paulo pregando o evangelho para Lídia. Vê uma igreja começando na casa daquela mulher. Ele vê o apóstolo pregando nas ruas, e aquela mulher adivinha que vinha perturbando atrás, o apóstolo parando, repreendendo o demônio, instruindo aquela mulher. Ele vê também o apóstolo sendo preso por causa dos senhores que tinham lucro por causa das adivinhações daquela senhora. Ele vai para a cadeia, mas Timóteo vê o apóstolo saindo de forma milagrosa, porque enquanto adorava a Deus junto com Silas na cadeia, a prisão começa a tremer, o cárcere abre. Depois o apóstolo Paulo vem, o carcereiro que se converte porque Deus se revelou naquele lugar. Sabe, discipulado tem a ver com caminhar junto, levar as pessoas. Como eu gosto quando eu vou fazer uma visita, quando eu vou pregar. Essa semana estava no colégio militar pregando. Eu levo sempre alguém comigo, porque discipulado é andar junto, é caminhar com o outro. Sabe, eu creio, em nome de Jesus, os seus vão ter experiências com Deus porque caminham contigo. Eles vão aprender porque estão perto, porque são filhos. Sabe, essa semana foi uma semana diferente. O meu filho Benício
ele foi para o primeiro torneio de futebol e ele viajou sozinho, de ônibus para Chapecó. Ele tem 10 anos, né? Ele está jogando pelo Coxa, e aí a gente teve que encaminhar o menino. Demos um celular para ele ficar mandando notícia. Já pegamos o celular de novo quando ele voltou. Mas eu lembro que eu e a Silvia, a gente estava preocupado. Como é que ia ser essa viagem? E antes de o Benício viajar, eu falei assim: filho, vem cá, de noite. Eu falei: pai precisa ter uma conversa contigo. E aí eu comecei a falar para ele: filho, eu viajava quando era atleta. Até joguei com os filhos de vocês, né? E a gente viajava. E aí eu comecei a falar dos dilemas, das batalhas, das pressões. O que falavam sobre as meninas, de como que era a questão da pornografia. Ele era novinho. Eu falei: você vai ter que aprender algumas coisas. E como é que se posiciona? Filho, tem que se posicionar. Se você não se posicionar como cristão, eles vão atropelar você. O que você tem que dizer quando perguntarem isso para você? Quando te pressionarem dessa maneira? Eu tenho um compromisso com Deus. Eu falei: isso mesmo, cara. Agora eu falei: não adianta só falar tenho um compromisso com Deus. Você tem que aprender a dar teu testemunho. Porque as pessoas querem saber que experiência é essa com Deus. Que compromisso é esse? Então conta para mim teu testemunho. Daí ele começou a falar o testemunho dele, aquele jeitinho, bem, né, mais tímido. E eu falei: não, conta de novo, deixa eu te ajudar. Eu ajudei o Beni a estruturar o testemunho dele. Quando terminamos, foi tão legal, ele me abraçou e ele chorou comigo. E eu orei por ele, eu falei: Deus vai te usar e você vai ser uma bênção nessa viagem. Eu fiquei tão feliz porque o meu filho pegou o celular e ele me mandou mensagem na viagem. Isso já é uma coisa boa. E a primeira mensagem que ele me mandou não foi sobre o ônibus, sobre o hotel, sobre o placar do jogo. A primeira mensagem que eu recebi do Beni foi: pai, falei de Jesus para o meu amigo e ele se converteu. Ele se comprometeu, disse que não vai mais nem falar palavrão, pai. Que alegria. É meu filho. Meu filho. Sabe, quando a gente discipula pessoas, a gente tem um privilégio de compartilhar a vida e ver eles frutificando em nome de Jesus. Olhe para mim, você vai ter filhos na fé. Você vai ter filhas na fé. Deus vai sim fazer uma obra extraordinária através dessa igreja, porque nós geramos filhos espirituais. Quem são os seus filhos? Quem são aqueles que você está discipulando? Quem são aqueles que você está compartilhando vida com eles? Amém? Quem gostaria de viver isso? Segunda imagem que o apóstolo Paulo usa aqui ao falar de discipulado é a imagem do transmissor. 2 Timóteo 2, versículo 2 diz: e o que de mim ouvistes perante muitas testemunhas, confiam a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. A segunda imagem aqui é do transmissor. É muito interessante porque se o discipulado chegou na tua vida e parou em você, tem alguma coisa errada. Discipulado não para. Ele tem que chegar e você tem que passar para outros. Sabe o que acontece muitas vezes? Tem gente acumulando graça em casa. Alguém investiu na tua vida. Quem aceitou Jesus aqui? Você se tornou alvo da graça de Deus. Amém? Deus derramou graça na tua vida e usou alguém que investiu tempo para te ensinar os valores da fé. Aconteceu isso com você? Aconteceu comigo. Tá? Agora, se essa graça parou em você, você está estocando graça. Isso está errado. Ei, em nome de Jesus, levanta as mãos assim. Ó. Deus vai derramar mais graça na tua vida. Quem quer mais? Levanta a mão. Isso. Deus vai derramar mais graça, mais graça, mais graça. Se você compartilhar com outros. Não dá para estocar graça. Olha aqui, Paulo compartilhou com Timóteo. E ele está dizendo: Timóteo, procure homens,
que sejam o quê? Idôneos e capazes. Ele está falando de liderança agora, tá? Muitas vezes a gente não entende que discipulado não é só do bebê da fé, é dos líderes que eu estou preparando. Eles precisam ser o quê? Crentes, idôneos, íntegros e capazes. A palavra capaz aqui não tem a ver só com habilidade. É um cara instruído, culto, não é isso. Aqui a palavra tem a ver capaz, tem a ver com compromisso de continuar transmitindo para os outros. Ele é comprometido, é disponível para continuar passando o recado de Deus para a vida dos outros. Essa é a ideia. Discipulado tem a ver com transmitir o que Deus me deu, cuidar. E em nome de Jesus nós vamos fazer isso. A graça não vai ficar estocada na sua vida, ela vai ser compartilhada. Eu, alguns anos atrás, li um livrinho que eu gostei muito, do pastor Steve Murrell. E esse pastor é pastor em Manila, nas Filipinas. E a história da igreja dele é muito bonita. Ele vai fazer uma viagem missionária, tá, para Filipinas. O pastor, ele é americano. E junto com a sua esposa vai com um grupo de estudantes universitários. E eles começam a pregar o evangelho ali. E naquele período de férias, é para ser uma viagem missionária de férias, muitos jovens se convertem. E aí na hora de voltar, ele e a sua esposa ficam angustiados. Quem vai discipular esse povo? E eles resolvem ficar para discipular aqueles convertidos e depois eles iam embora. E aí ele cria um modelo de discipulado que era liderar para partir. Então ele preparava os líderes para liderar, para que ele queria ir embora. Ele ficou lá até hoje. A igreja tem mais de 50 mil membros. Foi em 83 para lá, 50 mil membros. Sabe por quê? Porque eles começaram a formar líderes, que formaram outros líderes, que discipularam outros líderes, e a mensagem não parou de alcançar novas vidas. E ele escreve um livro que eu achei interessante. Ele fala sobre a Wiki Church. O que é isso? Quem já entrou naquela enciclopédia virtual, a Wikipédia, já acessou a Wikipédia? Eu não sei se você sabe a história. Essa enciclopédia online começou com o nome Nupédia. E a ideia dela era pegar pessoas altamente capacitadas, com expertise comprovada, revisadores que eram especialistas antes da publicação. Tinha um processo de aprovação de 7 etapas para controlar o conteúdo dos artigos antes de publicar. Sabe qual foi o resultado? Com todo o processo rigoroso de revisão, a Nupédia conseguiu publicar apenas 20 artigos nos seus primeiros 18 meses. 20 artigos. E aí alguém teve uma ideia. Um experimento paralelo nasceu, a Wikipédia. A ideia era abrir a contribuição para qualquer pessoa, não apenas os especialistas. O resultado foi completamente diferente. A Wikipédia tinha 200 artigos no primeiro mês e 18 mil no primeiro ano. Contra 21 artigos da Nupédia no seu primeiro ano inteiro. A Nupédia fechou, foi engolida pela Wikipédia. E aí Steve Murrell fala assim: a maioria das igrejas funciona como a Nupédia. Dependemos de poucos especialistas, pastores, líderes treinados, profissionais do ministério para fazer o trabalho. O resultado é o mesmo: pouquíssimo conteúdo, crescimento lento e uma estrutura que colapsa quando os especialistas não estão disponíveis. Jesus construiu uma Wiki Church. Ele não esperou por especialistas. Ele pegou pescadores, coletores de impostos, pessoas comuns e as empoderou para mudar o mundo. O livro de Atos é a Wikipédia do movimento cristão. Aleluia! Sabe por que tem muita gente que não discipula os outros? Que fala assim: eu não sei fazer isso. Eu não tenho domínio das escrituras. Eu não conheço tudo. Quem sabe ler aqui? Levanta a mão. Não, sério? Fica com a mão levantada. As duas agora. Você está mais capacitado que Pedro. Ele não sabia, era iletrado. Você sabe ler, cara.
Nós vamos fazer um estrago nesse mundo, porque o Pedro não sabia e fez um estrago. Já pensou o que você pode fazer? Ah, mas eu não sei tudo. Ei, eu também não. Glória a Deus por isso, porque eu preciso de você. Sabe como a gente faz discipulado? Você vai chegar uma hora que a pessoa que você está cuidando vai fazer uma pergunta que você não sabe responder. Sabe o que você diz para ela? Não sei. Me dá uma semana. Deixa eu falar lá com o líder, meu líder. Deixa eu procurar ajuda. Aí na outra semana você vai aprender e vai ensinar para ele. Olha que bênção. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Mãe também pode levantar a mão. Não só os pais, isso. Pais. Né? Eu não sei você, mas eu não sabia, não tinha ideia de como era trocar fralda até ter meu primeiro filho. Não sabia. Eu aprendi depois que os meus filhos nasceram, até a cozinhar, porque a Sil tinha feito cesárea, não fazia comida, eu aprendi a cozinhar. Por que eu aprendi? Porque a necessidade faz a gente crescer. Presta atenção aqui. Quem quer fazer discípulos em nome de Jesus? Ei, comece o trabalho com o que você tem. E à medida que você se coloca à disposição, você vai crescer na fé e Deus vai usar a sua vida ainda mais para o louvor da sua glória. Eu creio. Em breve eu quero dizer que todos os irmãos dessa igreja só não são discipulados se não querem, porque nós vamos criar um sistema para que isso aconteça em nome de Jesus. A graça não vai parar na minha vida nem na sua, ela vai chegar para o próximo. E a gente vai ver Deus movendo céus e terra. Quantos querem fazer isso? Terceira imagem. A imagem do soldado. Olha só. 2 Timóteo 2, versículo 3 e 4 diz assim: suporta comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum que milita se embaraça com os negócios desta vida, para que agrade aquele que o alistou. Outra imagem que Paulo usa é essa imagem do soldado. E eu acho interessante essa imagem e a maneira como ele usa. Ele vai falar que o discipulado tem a ver com guerra, pastor? Não, embora exista um embate espiritual, uma guerra espiritual, mas o foco que ele dá aqui é outro. É sobre compromisso com a missão. O soldado, quando o seu comandante lhe dá uma ordem, ele tem um foco: cumprir a missão que lhe foi dada. E sabe, muitas vezes nós perdemos o foco do que o nosso comandante mandou a gente fazer. Jesus mandou a gente fazer discípulos. Mas o texto vai usar uma palavra na sequência. Ele fala assim: para que vocês não fiquem embaraçados. Nenhum que milita se embaraça com os negócios da vida. Essa palavra embaraçado é interessante. Porque é a pessoa que está enrolada. Eu lembro uma época que eu fui ajudar o Ministério de Som, faz muitos anos isso. E aí, meu primeiro trabalho foi desenrolar cabo. Eles me deram assim um emaranhado de cabos, tudo enrolado. A gente ficou fiquei uma hora desenrolando cabo. Sabe, às vezes na vida a gente se enrola, a gente se embaraça com coisas que nos impedem, nos atrapalham de fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. É interessante o livro de Hebreus, porque ele fala desse embaraço e ele distingue embaraço e pecado. A Bíblia diz assim: portanto, nós também, tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra embaraço aqui no grego é peso. Os corredores que competiam nas corridas lá naquela época, nas espécies de Olimpíadas greco-romanas, eles tinham que tirar peso para se tornarem mais rápidos. E muitas vezes
a gente se embaraça e a gente coloca peso na corrida da fé. A gente se enrola, a gente perde o foco. E a Bíblia vai falar de vários tipos de distrações que nos impedem de formarmos os discípulos de Jesus. Que distração? O joio é distração. Joio é distração. Quem lembra da história do joio e do trigo? Lembra? Joio, o que faz com o joio? O que é para fazer com o joio? Hã? Quem foi? Queimar? Não é para queimar. Quem queima não somos nós. O que é para fazer com o joio? Nada. Nada, é para ignorar. Deixa ele lá. Aí sabe o que acontece? Às vezes você está liderando lá um grupo, daí você fica gastando tempo com o joio. Cara que não quer nada, que critica, reclama, aí você perde a paz. E tem gente boa dizendo: ei, me discipula, cuida de mim. Sabe por que as células não multiplicam? Porque você não discipula os potenciais líderes, cara. Eu fiquei tão feliz, esses dias eu fui numa reunião, vários empresários, alguns tinham feito parte da minha célula, e agora todos lideravam célula. Eu fiquei tão feliz. Sabe por quê? Eu fazia assim, quinzenalmente na célula, eu falava para o resto do povo ir embora antes, e eu ficava só com os potenciais líderes, e eu discipulava eles. Simples o discipulado. Orava por eles e dava pessoas para eles cuidarem. Ó, aqui da célula, esses 5 são teus, esses 4 são teus, esses 4 são teus, beleza? Como é que você está cuidando deles? Pronto, esse era o discipulado. Ensinava eles a cuidarem dos outros, simples assim. Hoje, todos aqueles que eu cuidei dessa forma se tornaram líderes. Você está distraído? Vai ver outro tipo de distração? Pedro está lá no mar, Jesus está na frente dele. O que surge? Uma onda, um vento forte, e ele se distrai. Muitas vezes a gente se distrai com as preocupações da vida, com os problemas. Eu não sei você, mas às vezes eu entro nos loopings eternos assim. Acontece contigo? Você fica tentando resolver e não resolve, e daí você perde, às vezes, perde uma manhã resolvendo um negócio na tua cabeça infindável. Aí Deus fala para mim: dá para eu resolver para você, e faz o que eu te mandei. Em nome de Jesus, você vai ser desembaraçado, em nome de Jesus, essa semana. Outra distração, lembra Marta e Maria? Maria ficou aos pés de Jesus. O que distraiu Marta? O trabalho, o serviço da casa. Quantas vezes a gente está fazendo até coisa de Deus, mas na nossa agenda, quando a gente vê, a gente está fazendo um monte de coisa e cuidando menos de gente. Ei, presta atenção. Quer ver outra distração? Eu gosto da parábola em Lucas 14, quando fala dos convidados para as bodas. O que acontece com os convidados? Muitos falam: eu não posso, que eu tenho que cuidar da terra, tenho que cuidar dos bois. Eles não estavam disponíveis. Tem muita gente que está cuidando de frutos passageiros e não está cuidando dos frutos eternos. Ei, queria te convidar a olhar para a tua agenda. Faz uma análise sincera dela. Esses dias eu fui analisar a minha agenda e eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer uma reforma urgente. Às vezes a gente está fazendo muita coisa e não está discipulando as pessoas chaves que Deus colocou nas nossas mãos. Ei, faça assim com a sua mão. Quem é o seu Timóteo? Quem é o seu legado? Eu ouvi uma palestra no Summit muito interessante de Oalabi. Esse é um palestrante que fala sobre propósito e legado. Ele é um comunicador muito bom, filho de nigerianos, e ele conta uma história interessante. Diz que no ensino médio, ele estudando nos Estados Unidos, um dia ele ficou se perguntando qual era o legado, o que ele ia deixar de marca na escola. E passando assim, ele olhou para a parede, tinha uma placa na parede que era o recorde de atletismo de alguém.
Ele disse: já sei como eu vou deixar minha marca nesse lugar. Vai ter uma placa minha ali, eu vou bater esse recorde. E aí ele começou a trabalhar duro. Ele começou a se alimentar corretamente. Ele acordava mais cedo para treinar. Ele ficava além do expediente quando todos treinavam. E no final daquele ano, na última corrida, ele bateu o recorde de atletismo. Colocaram uma placa na parede da escola com o nome dele, com o seu recorde. Passou alguns anos, ele fazendo um curso já fora, morando em outra cidade. Ele vai visitar a família e resolve ir lá na escola para ver se já tinha alguém batido o recorde, se a placa ainda estava lá, a marca dele. Chega na quadra da escola e começa a dar voltas e ele não encontrava, não era a placa, ele não encontrava a escola. E aí ele começou a procurar e descobriu que tinham demolido a escola, já não existia mais nem a escola, quanto mais a placa. E ele ficou frustrado, porque ele tinha trabalhado tão duro. E agora ninguém nem sabia do trabalho que ele tinha realizado. Sabe? Naquele dia ele entendeu algo, que ele compartilhou e eu tomei para a minha vida. O legado que deixamos não tem a ver com os recordes ou com aquilo que fazemos. A pergunta certa não é qual é o nosso legado, mas quem é o nosso legado. Quem é o seu legado? O maior legado que Paulo deixou foi Timóteo. Os discípulos. Senão essa história não tinha nem chegado para nós. Quem é o seu legado? Levante suas mãos assim. Quem é o seu Timóteo? Quem é o seu legado? Quem são as pessoas que você vai discipular, cuidar? Se você não sabe responder essa pergunta hoje, o seu alvo dessa mensagem, eu quero, em nome de Jesus, preparar uma igreja que sabe dizer quem é o seu legado. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas se de alguma maneira isso mexeu com você, e você está dizendo: eu quero viver isso. Pastor, eu quero investir a minha vida nos outros, para que de alguma maneira Cristo seja gerado neles também. Hoje eu queria orar por você, para que Deus te tornasse rico. Sim, que você possa frutificar de forma exponencial, porque aprendeu a formar pessoas segundo o que a palavra de Deus ensina. Hoje eu queria orar por você. Se hoje você está dizendo: Deus, eu quero ser um discipulador, eu quero cuidar de pessoas dessa maneira, me ajuda, me capacita, me enche de graça. Fica de pé no teu lugar, eu quero me comprometer com esta visão. Fica de pé no teu lugar, fica de pé. Olha aqui, ó. Dá uma olhada lá nos vitrais. São bonitos, né? Olha o teto. Bonito. Você já passeou no prédio? É bonito, né? Mas isso tudo vai passar. A igreja não é isso. Agora olha para trás, olha para o lado. Essa é a igreja de Jesus. Se nós cuidarmos das pessoas do jeito que Jesus ensinou, o reino vai continuar se multiplicando através de nós. Levante suas mãos assim. Senhor, tem tanta gente para a gente cuidar. E eu quero pedir que o Senhor mostre aos meus irmãos quem são os Timóteos. Quem é o legado deles. Que eles saibam, Pai, pelo menos nessa estação da vida, quem o Senhor confiou nas mãos deles para cuidar.
Eu quero pedir, Deus, que um despertamento aconteça entre nós, que um exército se levante neste lugar de discipuladores, discípulos que fazem discípulos, e que o reino avance. Que as histórias do evangelho se multipliquem, alcancem outros, que os milagres e sinais de Deus nos acompanhem, porque estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer. Derrama a tua graça, tira o medo, empodera os teus filhos. Eu quero pedir mais, Deus. Agora começa a visitar na mente deles, colocando nomes de pessoas que o Senhor confiou aos cuidados deles. Que eles discipulem, que eles cuidem, e que o Senhor seja exaltado entre nós.